Pai, eu quero pedir ao Senhor que aqui nessa noite tenha terra boa, Pai. Que aqui nessa noite haja corações sedentos a ouvir, ó Pai, o que a Tua palavra tem a dizer. Senhor, que a Tua palavra seja como água viva, Pai, que vem nos nossos corações. Senhor, que a nossa terra tenha, Pai, os nutrientes que a Tua palavra vai nos fornecer hoje, Senhor. E que nós possamos deixar, Pai, a terra trincar hoje e abrir para que a semente venha germinar. E que possamos, Senhor, ser uma árvore ou um fruto lindo da Tua presença. Senhor, que o nosso coração esteja mais sedento de Ti hoje. Pai, que tudo aquilo que vem perturbar as mentes nessa noite possa sair em retirada, para que todos que chegaram nesse lugar, que escolheram, Senhor, plantar essa semente aqui, possa estar com a mente limpa. Limpa, Senhor, para entender a Tua palavra, que é santa, que é eficaz e que é poderosa. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu já estava com saudade de falar do amor de Deus aqui na igreja para vocês. E como domingo passado eu não estava presente, eu perguntei ao pastor Vitor, me fala mais desse projeto. Quem estava aqui domingo passado? Só 4 pessoas? Amém. E o pastor Vitor, Deus deu um direcionamento para ele, né? Para a gente fazer uma consagração, um propósito. Nós vamos falar mais disso no final do culto. E esse propósito é para a gente chegar mais perto do Senhor. Amém, querido? Não tem nada demais. É para você se achegar mais perto do Senhor. E aí o pastor Vitor me contou um pouco, né? Que era para levar a igreja a esse pensamento de autoanálise, de como você buscar maturidade cristã. E aí eu gosto muito de um livro do pastor Carlos, lá da Igreja do Porto. E eu folheando o livro, o Senhor me falou de semente. Depois eu fui ouvir o áudio do pastor Vitor de novo, também falava de semente, de plantar uma semente inédita. Querido, você sabe o que é uma semente inédita? O que é algo inédito? É algo que você ainda não fez no reino. É algo que você ainda não se dedicou no reino. Um exemplo que vem aqui à minha memória agora. Você já ora de madrugada? Você acorda com esse propósito de orar pelas madrugadas? Talvez você é uma pessoa de oração, mas você ora quando acorda, ora algumas vezes no dia, ora antes de dormir, ora na hora do seu devocional, mas às vezes você nunca acordou para orar de madrugada. Tem pessoas que é crente há muitos anos, mas não tem o hábito de jejuar. Eu, por exemplo, nunca tinha jejuado 16 horas por dia. Agora eu estou me esforçando para ficar 16 horas. Já fiz muito jejum na minha vida, mas sempre até meio-dia. E ficava contando as horas, a fome, né? E agora eu estou me esforçando para ficar mais tempo. Então é isso que o Senhor quer de nós, que a gente semeie algo novo no reino dele. E por isso eu coloquei aqui, ó, a parábola da semente. No livro de Marcos, capítulo 4, vai falar de 3 parábolas sobre a semente. Aquela que ele estava pelo caminho, deixou uma semente cair, né? E vai germinar dependendo do solo. E tem também a do grão de mostarda, né? Que compara a nossa fé. Mas a que nós vamos falar hoje é sobre você lançar a sua semente. Quando você lança uma semente na terra, essa semente, ela já foi semeada, ela já foi aguada, ela já tomou sol, e por isso ela já rompeu o que? A terra. Ela já tem uma pequena raiz. Eu acredito que é uma semente de feijão. As crianças aprendem lá na escola, né, Isabel? A semente de feijão ficou ali no algodãozinho, sendo molhada, pegando sol, se preparou para ir para a terra. A oração do Alex e a minha oração hoje foi para sua terra ficar preparada. Para você receber essa palavra hoje como uma semente. Porque você vai precisar jogar uma semente na terra. Esse propósito de domingo é para isso. É para você jogar uma semente inédita. Algo novo na sua vida espiritual. E essa semente, ela
teve alguma dificuldade, mas ela conseguiu romper. E aí ela ultrapassa o solo e ela já está crescendo, amém? Mas a gente vê esse processo. Quando você pega a sementinha seca, hoje lá na minha casa, meu pai, olha como Deus é lindo, né? Hoje meu pai começou a falar da semente da goiaba, o Alex mandou ele lavar a semente, não foi? Secar a semente, guardar a semente, pôr no sol, para na hora certa a semente ser plantada. Então, a gente não vê o processo. Você abre a cova, prepara a terra, coloca a semente, e talvez você fique ali dias olhando. Você não sabe o processo que acontece ali, mas de repente, no outro dia de manhã, quando você acorda e você olha para o campo, aquela semente já começa a dar a graça, né? A luz para nós, ela começa a se mostrar para nós. Lá no sítio do meu pai tem um moço que ele planta milho e tem época que ele planta feijão. Geralmente eu consigo ver quando ele planta feijão. Ele planta lá, ara a terra, põe o feijão e alguns dias eu apareço por lá. Tá igualzinho aquilo ali, os primeiros caules, as primeiras folhas. Agora compara isso com o mundo espiritual, com a sua vida. Você precisa germinar. A sua vida financeira precisa germinar, seu casamento precisa germinar, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual. E é por isso que nós vamos para a palavra. Abram comigo quem não quiser pode ler aqui. Está lá em Marcos capítulo 4, a gente vai ler 3 trechos. O primeiro trecho de Marcos é o verso 2, que fala assim: ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhe dizia na sua doutrina. A gente sabe que Jesus ele gostava de falar por parábola, por metáforas, porque ele dizia uma coisa querendo dizer outra, de forma que todos pudessem entender. O verso 3 fala: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E eu quero que você saia aqui dessa noite, chegue na sua casa e fale assim: olha, a pastora Fran falou de semente hoje. A pastora Fran falou que eu preciso semear. Agora o que você vai semear vai depender de você. Porque o que a gente escolhe semear é o que a gente vai colher. Mas a gente não escolhe a colheita, a gente escolhe a semente. E eu ouvi dizer que quem planta gosta de sementes boas, sementes bem preparadas, porque não é qualquer semente que você pode plantar. E no reino espiritual é a mesma coisa. Não é qualquer semente que você vai plantar. Você quer colher? Você quer colher, igreja? Você precisa semear em terra boa, uma boa semente, no tempo certo e com qualidade. Amém? O verso 14 diz, aliás, o 26 ao 29, que é o texto da nossa mensagem de hoje. Dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe o fogo à foice, porque está chegado a ceifa. A maioria de nós aqui já foi da roça, né? Se a gente não nasceu na roça, nossos pais nasceram, nossos avós, né? Lá no sítio do meu pai, o cara planta milho na grande parte do ano para colher uma tonelada de milho para dar alimento para a cabra. Então eu imagino que ele prepara a terra e ele vai lá, joga a semente na terra e espera o dia, e quando ele vê, aparece aquelas primeiros caules, as primeiras folhinhas, e ali a própria terra, né, ele não fica aguando o milho. A chuva que veio vai preparar o terreno para o milho crescer, né? A própria terra vai fazer o trabalho dela. Assim é o reino de Deus. O próprio Senhor vai fazer o trabalho que pertence a Ele, mas pertence a você pegar a semente e lançar. Esse primeiro passo da colheita é feito exclusivamente por mim e por você. Eu preciso pegar a semente e lançar na terra. Se eu não fizer isso, não tem como o Senhor fazer o trabalho dele.
E a gente não vê como que as pessoas, elas crescem no Senhor, a gente não vê, mas quando a gente repara, ela já está mais madura, ela já está mais envolvida, ela está falando do amor de Deus, mas o primeiro passo foi quando ela foi lá na frente e se entregou a Jesus, amém? Ela plantou a primeira semente, ela fala, Senhor, o meu coração agora é seu. E aí depois tudo é o Senhor quem faz, né? E aquele plantador lá do meu sítio, um dia ele chega e ele vê a erva, depois ele vê a espiga, e depois ele vê que aquela espiga está cheio de milho. E depois ele fala, agora está na hora de eu colher. E aí ele passa o trator colhendo tudo, caule, o irmão Jorge, caule, milho e folha. Eu achava que o milho não é tudo. Ele colhe aquilo tudo, não perde nada. E se a gente pensar mais nesse texto, levar para a vinda do Senhor, vai chegar uma hora que o Senhor vai nos chamar. Que é a hora que a foice passa e chega a ceifa. O Senhor vai chamar eu, vai chamar você. E como que você vai estar? Você vai estar ainda na fase da semente? Você ainda vai estar germinando? Você já vai ter dado fruto? Você vai estar pronto para ser colhido? Estou me lembrando aqui que eu já preguei uma mensagem que fala do cesto cheio de frutas. Não sei quem estava aqui quando eu preguei essa mensagem. Foi logo no início quando eu vim para cá. Um cesto cheio de frutas, muito maduras, tão maduras que já está na hora de ser utilizado. E eu posso dizer para vocês que o Senhor está voltando tão perto, que nós estamos como frutas muito maduras. Então, quando esse processo acontece, o Senhor, Ele vem, né, buscar a sua igreja, amém? A semente vai crescer e vai se estabelecer. Como eu disse para vocês, a gente não vê esse crescimento. Você pode até jogar água, né? Você pode ver que tem que ter sol, senão as plantas não se desenvolvem. Mas é um processo, então, invisível. Tem coisas na nossa vida que é um processo. E a gente quer ver. A gente é muito ansioso. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer que tudo esteja no controle da nossa mão. Mas o Senhor, Ele fala nessa noite, lança a semente e espera. Deixa que eu vou dar o crescimento. Amém? Lança a semente. O Paulo Vitor mais a Eduarda casaram há poucos dias. Já pensou se eles ficarem ansiosos, como vai ser daqui 10 anos? Não, eles lançaram a semente do amor aqui no altar. Eles se casaram, montaram a casa dele. E agora eles estão o quê? Vivendo um dia após o outro. No caminho certo. Na presença do Senhor. E um precisa ajudar o outro, mas cada um individualmente precisa buscar o seu próprio crescimento espiritual. Né? A esposa com o seu compromisso, o esposo com o dele, mas os dois tentando andar junto, tentando crescer, né? Para chegar à maturidade cristã. Isso faz parte do casamento. Eu sempre falo isso com meu marido, nós somos crentes, não somos? Somos. Desde antes de casar, não é? É. Então nós casamos crente, não é? Então nosso casamento é crente. Nós vamos permanecer crente. E quando um dos dois estiver desanimado, um tem que puxar o outro, por quê? Porque só assim que meu casamento dá certo. Se o Alex afastar ou se eu afastar do reino, acaba o casamento. Porque o nosso casamento foi embasado em sermos crentes fiéis, que buscam o Senhor, que está sempre lançando novas sementes. E os meus filhos já pegaram essa coisa lá de casa. Nós temos que jogar a semente. Amém? Glória a Deus. E então essa semente, uma hora que ela está lá na terra e que ela tem um processo invisível, é um processo também natural. Faz parte da natureza. Vai sair daquela semente ali, algo para germinar, e vai gerar uma planta depois inédita, nova, mas cheia daquelas sementes, para virar outras sementes. Ontem eu e o Alex fomos na reunião de pastores aqui de Muriaé, e o pastor Simplício falou algo muito interessante. Ele falou assim, olha, 1 vezes 1 é quanto, gente? Quanto que é 1 vezes 1? 1, na lógica humana. Mas na natureza de Deus, 1 vezes 1 é 2. Eu sou 1, o Alex é 1. Eu vezes ele é ele só, né? É um só, né?
Na natureza de Deus, no reino de Deus, nós somos dois. E nós dois fizemos mais dois, que vão fazer mais. Então, no reino de Deus, uma sementinha pode dar uma planta com mais de 10 sementes. No reino de Deus, quando uma pessoa vem para a casa do Senhor, ela ganha a casa toda. Porque a multiplicação acontece, amém? Porque a terra é boa e é regada por uma água perfeita, que é a água da palavra de Deus. Então acontece de forma muito natural. E também é um crescimento poderoso, incontrolável. Depois que eu jogo a semente na terra, não adianta mais eu ficar controlando quantos centímetros por semana, não. É um crescimento desordenado sob o meu controle, mas está sob o controle de Deus. E a sua vida está sob o controle de Deus. Entrega hoje a sua vida para o Senhor de verdade. Fala, Senhor, um dia eu já lancei sobre a terra a minha semente sobre a tua terra. Então agora, Senhor, dá o crescimento. E o Senhor vai fazer, amém? Então a nossa semente, ela precisa ser poderosa. E aí é que vem a evangelização. Quando eu falo de Jesus para alguém, eu estou fazendo a nossa semente ser cada vez mais eficaz, amém? E ela não vai se perder. Ela vai se multiplicar, e mais pessoas vão se chegar ao reino de Deus. Quem dá o crescimento é Deus, amém? De forma invisível, natural e poderosa. Uma sementinha que você planta lá no seu serviço com uma colega de trabalho, na hora certa vai germinar. Eu estava lá na fundação semana retrasada com meu pai, e eu passei assim pela enfermagem, eu vi uma moça conversando sobre o reino de Deus. E ela falava, até convidei ela para vir aqui, uma hora ela vem. Ela falava assim, gente, vocês não estão entendendo, eu conheço a palavra, essa palavra está ardendo no meu coração, vocês têm que ver que vida nova, eu sou outra pessoa. E ela falando assim com tanto entusiasmo, que eu passei devagarzinho, falei, ela está falando que ela é nova convertida, ela está falando que ela conhece Jesus, ela está falando que ela está no primeiro. E eu não podia perder essa oportunidade, porque é tão bom compartilhar disso. É tão gostoso quando você vê que as pessoas estão abrindo os seus olhos. E aí depois ela já tinha conversado com a gente sobre Erotiquio lá, que meu pai fez propaganda para ela das calças. Aí conversa vai, conversa vem, ela me deu o telefone dela, depois eu mandei mensagem para ela, falei, fala mais para mim do que Deus está fazendo na sua vida. E ela falou assim, antes eu andava pelo mundo como ovelha desgarrada, só queria bagunça e coisa errada. E o dia que o Senhor entrou no meu coração, agora fala para todo mundo. E todo mundo vê o que Deus fez na minha vida. Eu não conhecia ela antes, mas eu acredito que Deus fez algo maravilhoso. Porque o que está saindo da boca dela é o que está cheio, o coração dela. E ela está ali semeando, no meio dos colegas de trabalho, ela está ali semeando, né? E é uma semente muito poderosa, amém? Às vezes, querido, no reino de Deus, você se esforça de forma invisível, mas vai semeando as suas sementes. E naturalmente, tudo vai acontecendo de uma forma muito poderosa. E ali tem 3 reflexões para a gente pensar nessa noite. A semeadura que fazemos em nossas vidas, sejam elas no campo dos sonhos, da fé, da maturidade cristã, dos valores ou das relações interpessoais, refletem nossas ações, por meio de escolhas que fazemos, no processo gradual de nossa existência, sem que possamos prever ou controlar plenamente o ritmo e a forma como as coisas se desenrolam. Lembrando que por baixo dessa escrita minha, tem o texto que a gente leu. Lá está falando que o homem, quando vai semear, ele não sabe como, ele não vê, mas se a planta germina, cresce, não é isso? E vai chegar o dia de ser colhido. Sim ou não? Com esse texto base, a gente vê ali que o que chama a nossa atenção para a nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente se relaciona com pessoas, no trabalho, no ensino, no estudo, nas profissões, tudo depende das nossas escolhas. Então, uma vez que você escolheu ser daquela maneira, plantar aquela semente, ser uma semente no reino de Deus, todas essas escolhas vai definir a sua existência de forma gradual, sem que você possa prever.
Você plantou na terra, você não prevê, e Deus vai dar o crescimento ali, a semente vai ultrapassar a terra. Você não consegue controlar o ritmo e a forma como as coisas se desenvolvem. Por isso que você tem que entregar. Se você ficar achando que você é dono de tudo, que você controla tudo, você vai dar com as caras na porta. Que quem controla a nossa vida é o Senhor. Eu mal planejo o dia de amanhã. Se eu falar para você como é que vai ser o meu dia amanhã, eu vou contar só para você a minha rotina. Mas no final do meu dia amanhã, eu vou poder ver quanta coisa que Deus pode fazer no meu dia, não é? Eu posso contar para você o que Deus fez no meu dia hoje. Mas se ontem eu fosse contar o meu dia, não contaria como ele foi. Porque os nossos dias são entregues ao Senhor. E se você abrir o seu coração, você vai ver que Deus, ele fica o dia todo com você. O dia todo o Senhor está jogando uma água nova sobre o seu coração, sobre a sua terra, querendo fazer algo novo na sua vida. Amém? Passa o próximo slide. O mistério de crescer é uma parte preciosa da nossa jornada. É uma dádiva que nos ensina a confiar em Deus, sobretudo quando as coisas não são visíveis. E eu até digo, quando as coisas estão difíceis, né? Então, aquilo que a gente não vê. Ou quando a pressa do mundo contemporâneo nos impede de perceber os pequenos passos que estamos dando. Vamos dar uma pausa ali. Você veio para o reino, você se batizou um dia desse, você começa com novos valores, você retira seu jeito de vestir, você muda o jeito de você ver as coisas, você não faz mais tudo que o mundo te oferece. E talvez você se cobre e fala assim, nossa, mas eu estou muito devagar. Não, você não está devagar. Você está dando os passos, né, que você precisa dar, e são pequenos passos, mas que vão ter um crescimento enorme. Porque às vezes é invisível, natural, mas poderoso. Amém? Então, ó, esse crescimento invisível muitas vezes nos faz sentir que não estamos avançando. Mas é justamente no silêncio desse processo que se encontram as maiores transformações. Amém? Gente, a gente está falando de planta, de semente, porque Deus, Ele falou isso na sua palavra, sobre parábola. Mas eu estou pensando aqui na gestação, né? Deus coloca um bebê dentro da barriga da mulher, o tempo é 9 meses, provavelmente, uns pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas a gente não tem controle do processo, tem, Isabel? Primeira ultrassom é só para falar que você está grávida, é uma sementinha minúscula. E daqui a pouco aquela sementinha vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. Eduardo, quando vê, nasce um bebê perfeito. Nasce uma planta linda. Nossa, ela vai cantando. O Senhor está dizendo assim, olha, é no silêncio do processo que eu transformo todas as coisas. Você tem que ficar quieto, você tem que deixar Deus trabalhar, você tem que crer que o Senhor, Ele vai fazer, porque não tem semente plantada em terra boa, debaixo da água da palavra, que não vá frutificar, mas você precisa crer. As pessoas falam aí que Deus trabalha no silêncio, é porque a gente é que vê o silêncio. O Senhor, Ele trabalha o tempo todo. O Senhor, Ele trabalha na agitação. O Senhor trabalha até quando a gente está ansioso. O Senhor, Ele não para de trabalhar, porque Ele não nega a sua própria palavra, os seus próprios princípios. Quem está ansioso é a gente, quem está apavorado é a gente, quem está nesse mundo contemporâneo é a gente. Mas o Senhor, Ele trabalha. Você que acha que tem silêncio, que está demorando, mas o Senhor, Ele está falando assim, olha, é nesse processo que há transformação. O Senhor não te trouxe aqui nessa noite, você não plantou essa semente de vir até aqui à toa. Então você precisa sair daqui germinando, amém? Você precisa sair daqui numa nova etapa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É importante semear com atenção e cuidado, sabendo que embora não possamos controlar o processo de crescimento, podemos e devemos confiar que a ajuda divina, até grifei, os frutos virão no tempo certo. Afinal, a vida é um processo contínuo de semeadura e de colheita. E as lições que aprendemos ao longo desse caminho são os nutrientes que sustentam o nosso crescimento e transformação.
Então, cada luta precisa ser um nutriente para você. E não uma poda, vou desistir, vou parar, né? Precisa ser um nutriente. Quando a gente toma uma boa vitamina, um bom suco, cheio de frutas boas, a gente se sente mais forte, amém? Então, que os nutrientes da palavra, por isso você precisa. Se você não lê a palavra, passe a ler a palavra. Se você não ora, passe a orar. Nesse propósito que vai começar domingo, é isso que o Senhor quer despertar na igreja. Quem ora pouco, passe a orar mais. Quem lê pouco a Bíblia, passe a ler mais. Quem não jejue, jejue. Quem não faz a obra, quem não visita, quem não fala do amor de Deus, passa a fazer. Amém, queridos? Nós precisamos trabalhar para o Senhor e contar com a ajuda dele. Mais um para mim, Nicolas. Glória a Deus. E aí eu coloquei aquela frase lá em azul. Tudo no reino é semente. Você sai daqui, igual a gente já foi lá em Viçosa, no encontro, né? O que a gente fez? Plantou uma semente. Vocês vieram aqui nessa noite, vocês estão plantando uma semente para colher alguma coisa. Cada choro, cada lágrima que você derrama no reino, você está o quê? Semeando, né? Quando você convida uma pessoa para ouvir uma mensagem, você também está semeando. Cada lágrima que você derrama, cada vez que você lá no seu serviço escolhe falar do amor de Deus para uma pessoa, você está semeando. E o que será que você vai colher? Fala para mim. Se você está fazendo boas escolhas, lançando bem as suas sementes, você vai colher algo inédito da parte de Deus. Porque lá em Tiago diz, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu sempre falo uma frase minha que vem da Bíblia, que está em Tiago, que diz assim: quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais Deus se envolve com as minhas coisas. Então eu não preciso ficar preocupada com as minhas coisas. O Senhor manda assim, sabe? No último minuto, só para dizer assim, Fran, eu que estou no controle. Então tenha essa experiência. Deixa Deus controlar. Coloca toda a sua ansiedade nos pés do Senhor nessa noite. Leia mais a palavra, ore mais tempo. São sementes que você está plantando no reino. A minha pastora lá de Juiz de Fora, né? A gente ficou muitos anos com ela, a pastora Célia. Ela dizia assim, olha, tudo que você aprende na casa do Senhor, seja na escola bíblica, seja no culto, seja na oração, seja na célula, você ouve uma mensagem na internet, você abre a Bíblia e lê. Tudo isso você não precisa decorar, você só precisa deixar entrar no seu coração, porque na hora certa o Senhor te traz a memória e sai da sua boca para falar para alguém. Amém? Mas se você não alimentar, o que vai sair da sua boca? Se você não receber palavra, como é que você vai falar da palavra para alguém? Né? Então isso é muito necessário. Podemos escolher a semente, mas não podemos escolher a colheita. Quanto prejuízo teve esses dias com as chuvas, né? Quantas pessoas semearam, cuidaram da terra, fizeram investimento e na hora de colher, a chuva levou? Só para as pessoas entenderem que está tudo sob o controle de Deus. Se Ele não dá a chuva no tempo certo, né? Se Ele não deixar, não vai haver colheita. Então nós precisamos semear e confiar que o Senhor vai nos dar uma boa colheita, amém? Então, eu posso escolher a semente, mas não posso escolher a colheita. E aí, falaram aqui no culto de mulheres que eu sou uma pessoa o quê, Raquel? Generosa. E aí eu vou mudar a palavra ali. Se a gente semear generosidade, vai colher generosidade. Se você semear tranquilidade, você vai colher tranquilidade. Se você semear bondade, você vai colher bondade. Como se diz, né? Hoje eu estou no reino de Deus, querido. Então eu não posso escolher semear outra coisa que não ser da parte do Senhor. Mas aquelas sementes que você plantou quando você não estava do lado do Senhor, você tem que esquecer elas. Aquele coração ruim, aquelas atitudes erradas, aquilo tudo você precisa deixar lá,
que o Senhor falou que quando eu venho para o Senhor, eu sou nova criatura. Eu sou uma pessoa nova, novinha. Eu tive o privilégio de ir a alguns batismos aqui, por exemplo, da Eduarda, da Ana Luísa, né? A primeiro momento, do Nicolas, ele falou lá atrás, do meu, da Lorena. Primeira coisa que a gente fala com a pessoa, você nasceu de novo. Quem nasce de novo, quem experimenta o novo nascimento, precisa viver coisas novas, amém, igreja? Precisa esperar muito mais de Deus. Nós não somos mais, irmão Jorge, a velha criatura. Aquilo que a gente aprendeu quando criança, na adolescência, ou quando não conhecíamos o Senhor, não nos pertence mais, ficou lá no passado. E agora eu preciso viver o novo de Deus. Porque a terra é nova, a semente é nova, Priscila. É algo novo que Deus quer fazer. Então eu preciso permitir que Deus faça algo novo, amém? Glória a Deus. A qualidade da semente importa, a terra e o tempo do plantio. Ou seja, você vai plantar nas estações. Aí por acaso hoje uma pastora que deu o curso teológico pra gente, ela vai e me manda um áudio sobre isso. França, tá plantando uma semente. Eu falei, meu Deus, tudo semente hoje, né? A Priscila, antes um pouquinho de você chegar lá em casa. E aí eu virei pra ela e falei, fala mais de semente, né? Já que ela tocou no assunto, eu falei, fala mais, porque eu quero me encher para passar para os irmãos, amém, irmãos? E aí ela falou isso, não se planta verdura no verão, não se planta verdura com chuva, porque a chuva vai destruir aquela semente. Quiabo, nós estamos com quiabo agora barato, né? É época do quiabo. Mas antes o quiabo estava 12, 13 reais o quilo, agora está 4,50. Porque quem plantou ano passado no tempo certo, está colhendo. E agora eu descobri que você não pode colher o quiabo e deixar secar para depois plantar, tem que deixar secar no pé. Os últimos quiabos não podem ser colhidos. Eles têm que secar no pé para a semente ser boa. E aí depois de seco, você guarda ela mais 1 ano, 8 meses, e aí você joga na terra de novo para poder nascer um quiabo bom, gostoso, saudável e poderoso. Amém? Então tem as estações, exemplo, hora de semear na vida de alguém. Aí a pastora me contou, ela falou, Fran, tem hora que alguém chega perto de você com uma necessidade. E aí ela te pede uma ajuda. Se você não ajudar aquela pessoa, você perdeu o tempo da semeadura. Entendeu, Isabel? Aquele era o momento que Deus estava te dando a oportunidade de você semear naquela terra. Se você deixar para a semana que vem, Deus vai catar outra ali para ajudar ela e você perdeu a oportunidade. Então, se tem gente perto de você precisando da sua ajuda, semeie na vida dela. Porque é Deus te dando a oportunidade de você semear. De você crescer. Às vezes você acha que é você que está ajudando a pessoa, né? Mas é você que está sendo ajudado. Então a gente tem que saber plantar na estação certa e a hora de semear na vida de alguém. Tá? Para a honra e glória de Deus. Glória a Jesus. Uma semente boa em terra boa gera 2 realidades. Eu não sou boa de fazer slides não, tá? Mas eu consegui fazer aquele esqueminha ali. Olha só. Quando eu vou semear uma semente boa, de qualidade, numa terra boa, eu vou encontrar 2 realidades. Eu vou encontrar liberação e impedimento. Como assim? Liberação e impedimento. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, gente, a semente está lá na terra, né? Ela vai germinar. Qual que seria o impedimento dela? Talvez a própria terra para ela ter que romper, né? Fiquei pensando nisso. Mas no mundo espiritual, está dizendo que você vai estar liberado para prosperar e o inferno está impedido de te deter. Tantas outras coisas a gente pode colocar aqui. Você está liberado para ser amado e o inferno não vai te impedir de ser amado. Amém? Eu até anotei outras aqui, ó. Quando a semente é boa e está no lugar certo, glória a Jesus, você está liberado para expandir e nada, o inferno não vai te impedir, não vai poder lhe parar. E com aquele exemplo ali financeiro, eu pensei no dízimo. Quando lá em Malaquias 3,10 fala que quando a gente dizima, né? O Senhor, Ele corta todo o impedimento para a gente poder prosperar. Então, quando eu dizimo, eu estou plantando uma semente, o Alex falou isso aqui hoje, então eu estou ligada, né?
Ele falou assim, olha, quando você está ofertando aqui na igreja, você está dizimando, tem uma excelente administração que faz o dinheiro chegar em lugares longe, para semear em várias terras, que é as ajudas missionárias, né? Então, quando eu dizimo, eu estou fazendo as duas coisas, eu estou liberando e estou impedindo. Eu estou liberando a minha vida financeira para eu prosperar, para mostrar no reino de Deus, Senhor, eu estou do seu lado, eu estou devolvendo a 10ª parte daquilo que o Senhor me confiou para administrar, e eu estou impedindo o mal, o inferno de deter as minhas finanças, de trazer praga sobre a minha casa, gastos desnecessários. Agora, quando você investe seu dinheiro naquilo que não é pão, que a palavra de Deus diz que é para a gente não investir naquilo que não é pão, bebida, drogas, jogatinas, tudo que não provém de ti, aí você está fazendo só o impedimento, mas contra você mesmo. Você mesmo está se impedindo, você não está gerando uma semente de liberação, você está ativando o impedimento na sua própria vida. E aí, minha filha, você não usou da liberação que Deus tem para você. Aí o inferno vem com tudo. O que você dá pro diabo, ele arranca tudo, tá? Deus, ele vai te dando aos pouquinhos, ele vai vendo o quanto que é o seu esforço. O diabo não, ele te dá tudo de uma vez, mas depois ele leva tudo também. Então você decide aqui nessa noite, de que lado que você tá. Ou você tá lá do lado de Deus, ou você tá do lado do diabo. Achei que eu ia conseguir pregar uma mensagem mais calma, mas eu não consigo. A gente tem que se posicionar. De que lado que você se encontra, tá? Então, eu preciso saber que existe dois lados também, o lado do bem e o lado do mal. E quando eu estou do lado do bem e que eu semeio, eu vou gerar liberações e vou travar os impedimentos contra a minha vida para que eu possa avançar em todas as áreas. Sabe? Quando você está no reino de Deus e você tem um propósito, Senhor, eu quero chegar numa graduação, eu quero fazer um concurso, eu quero fazer uma faculdade, eu quero conseguir um emprego. E você se esforça. Você lança semente no estudo, não é? Você se prepara, você leva o currículo, você pede uma indicação, você faz mais cursos para encher o seu currículo. Tudo isso são sementes. E a liberação vai vir da parte de Deus. Deus vai falar assim, eu abro portas. Oh, glória. Eu abro portas, amém? O Senhor, ele abre portas e fecha as que são necessárias. Ou seja, ele lança o impedimento também. Se aquela pessoa ia dizer um não para você, Deus muda a estrutura, muda a situação e vem um sim, né? Eu já contei aqui para os irmãos, não sei se alguém lembra, que quando eu fiz o concurso da Polícia Civil, eu falava para todo mundo que eu já tinha passado. Aí as pessoas falavam, mas tem muita etapa. Eu falei, não, mas eu passei, porque Deus falou que eu passei. E eu ia, Josi, para cada etapa e eu não ia muito bem. E quando saiu o resultado, a minha mãe era uma que falava, Fran, quero te decepcionar, minha filha, mas não deu, né? Seu número não ficou bom. Eu falei, não, mãe, mas eu passei. Eu tenho certeza que eu passei. E eu ia para o exame físico, ficava na classificação lá embaixo. Eu ia para o exame de digitar, eu ficava lá embaixo. Todos eu ficava lá embaixo. E no dia da reta final, Priscila, eu também fiquei mais lá embaixo. Tinha 180 vagas, eu fiquei em 230 e poucos. Aí minha mãe, aí minha filha, contra os dados, contra as evidências, falei, mãe, mas eu passei, Deus falou comigo. Querido, quando Deus fala com você, você tem que acreditar na promessa. Você não pode ficar acreditando no que os outros falam, nas circunstâncias, nos números, no papel. A Ágata está aqui, eu fui lá fora, não sei onde que ela está. Mas eu falei com ela, Ágata, você vai entrar no IF de Muriaé. Ai, Fran, mas é muito difícil. Ai, Fran, mas a notinha está muito ruim. Ai, mas... o quê? Se você entrar de primeira, se você entrar de segunda, não importa. Mas o que importa é que você vai estar lá. E ela está. Sabe o que é isso, querida? É fé. É você colocar diante de Deus seus propósitos, saber que você está numa terra boa, jogando uma boa semente e crer. E no final aumentou as vagas e eu entrei, porque Deus falou que eu ia conseguir. Então para Deus não há impossível. Deus faz coração novo, Deus faz casamento novo, Deus faz vida nova, Deus faz igreja nova, Deus faz tudo novo. Amém? Então se eu sou a semente, eu vou germinar, eu vou virar um fruto ou uma planta. Eu lancei 2 perguntas ali para vocês. Não consegui colocar a interrogação, porque meu teclado, a interrogação desaparece dele. Até hoje eu não sei. Uma escrivã que não sabe onde está o... Vamos lá. 2 perguntinhas. Como está a sua terra hoje? Como está seu coração hoje? Será que o seu coração hoje está propício a receber uma semente nova da parte do Senhor? Será que a sua terra hoje está boa para você lançar uma nova semente?
Eu estou te alertando porque domingo vai começar o projeto, o propósito da igreja. E aí domingo você já tem que estar com a sua terra prontinha. Amém? Você tem até domingo para cavar, para jogar água, para pensar. Tem uma semana ainda. Domingo aqui no culto você tem que estar decidido. Senhor, vão ser 7 dias de oração, 7 dias que eu vou trazer algo novo para o Senhor. E quem vai ganhar vai ser o reino, vai ser você. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero uma ajuda agora. Pode ser do Alex? Tem uns papeizinhos ali, ó. Eu esqueci de trazer, umas canetas. Eu quero que você distribui. E a pergunta é assim. Aliás, antes, né? Tenham aguado a luz da palavra? Pega o sol suficiente. Enquanto o Alex distribui, eu vou explicar isso aqui. A terra é o nosso coração. Eu sou a semente. Então eu vou mergulhar nessa terra, amém? Vou deixar Deus trabalhar no meu coração. E eu vou ler a palavra. Eu tenho que ler a palavra. Então eu preciso aguar essa terra lendo a palavra. E aí tá, eu pego o sol suficiente, porque todo plantio precisa do sol. Não precisa, gente, para fazer a fotossíntese? E você tem saído para fora? Ou você tem ficado só dentro de casa? Dentro de casa não bate sol. O que eu quero dizer? Você precisa avançar no reino de Deus. Você precisa sair para fora das 4 paredes. Você precisa falar do amor de Deus para outras pessoas. Amém? Quando você fala, você sai para fora, você pega mais sol, literalmente. Você fala mais do amor de Deus. Amém? E aí está a nossa autoanálise. Ó, vocês vão pensar. Qual evidência de crescimento espiritual você já percebeu em sua vida? Nos últimos dias, nos últimos tempos. Você cresceu espiritualmente? Em que área? Qual evidência de crescimento você percebe em sua vida? Você está mais madura no reino de Deus em que área? Se você não visitava, você visita. Se você não ia na cela, agora você vai. Se você nunca ministrou, agora você já ministra. Se você nunca trabalhou na obra, agora você trabalha. O serviço, querido, é um dos dons do reino, tá? O ministério de ensinar, de servir, de ser mestre, de levar a palavra. Eu quero que você pense. A pergunta que eu quero que você escreva aí nesse papel, você não vai me dar. Esse papel vai ficar com você. A gente vai orar no final, mas eu quero que você escreva qual semente você precisa semear para frutificar e crescer. Qual que é a semente que você está precisando de jogar na terra hoje? Qual a semente? Qual semente você precisa semear para frutificar e crescer? E eu quero que durante a semana você ore por essa semente que Deus está te dando hoje. E que Deus te esclareça durante a semana se tem mais semente por aí, né? Que pode ter mais. Então você precisa se dedicar. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa lançar essa semente. Às vezes a semente é orar mais. Ler mais a Bíblia. Fazer mais estudo bíblico. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés. Glória a Jesus. Vamos orar. Pega seu papelzinho azulzinho aí na sua mão. Dobra ele. Vamos apresentar ele diante do Senhor. Amém? Como um ato profético nessa noite. Feche seus olhos. Pensa que você agora é uma terra muito boa. E essa terra maravilhosa que é o seu coração, que escolheu vir aqui hoje, que está receptível a essa palavra, que está entendendo o que Deus está falando com você, se posicione e fala: Senhor, eu quero da tua água. Senhor, eu quero da tua palavra que liberta, que transforma. Senhor, eu sou terra boa, aleluia. Vai entrando aí no espiritual, no reino do Senhor. Vai falando pequenas palavras para Ele agora. Vai dizendo: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, o Senhor faz germinar, o Senhor faz transformar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos agora, que eles vão conseguir orar. Quem não conseguir orar, levanta a mão que o Alex vai orar com você. Ou a Priscila. Quem não conseguir orar, levanta a mão. Vamos orar, queridos.
Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, a nossa semente. Pai, a semente que o Senhor colocou no nosso coração, no coração de cada irmão aqui hoje. Essa semente, Senhor, ela precisa cair nessa terra. Ela não pode ser esquecida. Ela precisa ser aguada. Ela precisa de sol. Ela precisa de nutriente. Ela precisa de ânimo. Ela precisa de respeito. Ela precisa de cuidado. Senhor, em nome de Jesus, que eles busquem mais intimidade com o Senhor nessa semana de propósito. E nessa semana que prevenha o propósito. Deus, que não seja só mais um propósito ou uma campanha, mas sim algo que o Senhor está se propondo a fazer conosco. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar, Pai, que aquilo que os meus irmãos escreveram, Senhor, nessas folhinhas, é o que eles estão precisando plantar. É aquilo, Senhor, que eles precisam colher. Então eu declaro agora, em nome de Jesus,